Atos 4:36 e seguimos até o 5. O 5:11, até o 5:11. Vamos ler na sequência do 1 ao 11, né, para ficar mais claro. Então começamos no Atos 36, que é o finalzinho do capítulo 4. A semana passada vimos a primeira parte do capítulo 4. Não sei como vai se desenvolver essas mensagens do livro, se nós vamos continuar numa sequência, nós vamos pular alguns capítulos, conforme o Espírito Santo vai falando, conforme Deus vai ministrando no meu coração, eu vou trazendo isso para a igreja. Então ele falou muito forte no meu coração nessa porção bíblica, uma porção bíblica muito difícil, uma porção bíblica onde muito se questiona, porque a gente nunca tinha visto no Novo Testamento Deus agir dessa forma que nós vamos ler aqui. A gente via isso acontecer no Antigo Testamento, mas aqui no Novo Testamento é um registro muito sério. Então muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem que o Deus do Novo é diferente do Deus do Antigo. E não é, ele age da mesma forma, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então vamos ler o 4:36 em diante, que diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Continua agora no capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em trazer tal coisa, em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Quando grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-o para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levaram também. E eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar deste acontecimento. Amém. Até aí. Então esse ocorrido da morte de Ananias e Safira, que é o que fica latente nessa porção que nós lemos, ele é muito confrontante para nós. Ele é uma passagem que traz muitos questionamentos e muitas preocupações, porque no Novo Testamento um casal morre após pecar. A gente via isso no Antigo Testamento. Nós temos casos de algumas pessoas que morreram imediatamente no Antigo Testamento, após terem cometido um grave pecado. Mas não tinha visto isso acontecer no Novo Testamento.
E isso acontece com esse casal. Então nós vamos ver nessa mensagem, que possivelmente ela vai ser dividida em duas partes, hoje uma, e na semana que vem o pastor César, e na outra a gente volta para ela. Vamos ver então o que aconteceu com esse casal, por que isso aconteceu, e que lições a gente tira disso tudo. Nós temos 2 versículos que falam de Barnabé, e 11 versículos que falam de Ananias e Safira. No início da igreja aconteceram muitas coisas que servem para nós hoje. O que aconteceu lá nos primórdios da igreja, há 2000 anos atrás, assim como toda a Escritura, que suas lições servem para todas as épocas e todos os povos. A Escritura, Jesus diz que tudo passará, mas as palavras dele não passarão. E é o que acontece com as Escrituras, que tudo que aconteceu no passado serve para nós hoje. Temos exemplos bons a serem seguidos e exemplos ruins que também nos ensinam muitas coisas na Bíblia. O registro no livro de Atos sobre a igreja primitiva nos ensina a vida espiritual para quem anda no Espírito Santo e também para quem não anda com o Espírito Santo. Porque Atos, muitos dizem que são os atos não dos apóstolos, mas do Espírito Santo. Porque é descrito os feitos do Espírito Santo em todo o livro de Atos. Então, Atos nos mostra como que é a vida de quem anda com o Espírito Santo, anda cheio do Espírito Santo, e também de quem não anda com o Espírito Santo. Nos mostra as bênçãos das ações dos discípulos e também mostra suas falhas e erros e enganos que os discípulos também cometeram. E nós vamos ver aqui também alguns erros que um dos discípulos cometeu na caminhada. E a Bíblia nunca deixou de registrar o erro dos seus heróis. Vai ver em toda a Bíblia, você vai ver Abraão errando, Moisés errando, Davi errando, Salomão errando, Sansão errando, Josué errando, todos eles. A Bíblia nunca escondeu. Por quê? Porque são pessoas reais, pessoas de carne e osso, que são guiadas por Deus, mas também cometem os seus erros. Igual acontece hoje. Igual acontece hoje em todas as igrejas. Tem os acertos e tem os erros. Tem as falhas, os enganos. A Bíblia nos mostra o falso e o verdadeiro. O trigo e o joio. Aqueles que são distintos, que são antagônicos. Por quê? Por que existe essas falhas e por que acontece isso também hoje? Porque a igreja é feita de pessoas reais. Eu e você, de carne e osso, de pensamento, de sentimento, de frustração, de alegria, de euforia, de entusiasmo, de decepção, de tristezas, de desapontamentos. E isso é feito a igreja. Então vai acontecer também hoje os problemas que aconteceram no passado. Mas se nós olharmos para o passado e ver os erros que aconteceram, nós podemos evitar eles hoje. Assim como a história mundial. Se a história mundial olhar para trás, os erros que aconteceram na história do mundo, da civilização, deve servir de orientação para a gente não cometer os mesmos erros de novo hoje. Porque tem uma máxima que diz que um povo sem história é um povo sem memória. Então a gente precisa olhar para trás e ver o que nos ensina tudo aquilo que passou nas páginas da Bíblia. As atitudes, as escolhas, as reações que temos no decorrer da caminhada é o que vão mostrar quem somos e em qual categoria nos encontramos. Porque nós temos duas categorias na igreja, o falso e o verdadeiro. E as nossas ações, nossas atitudes, nossas reações vão mostrar em qual categoria a gente está.
Então hoje nós vamos falar de dois tipos de pessoas. Nós vamos falar o verdadeiro e o falso. Os dois tipos de discípulo, que é o que está descrito aqui nesse texto que nós lemos. O verdadeiro discípulo convertido, que é cheio do Espírito Santo, e o falso discípulo, que não foi transformado e deixa ser levado pelo velho homem, deixa ser levado pelo velho Adão, deixa ser levado por aquele que tinha que ter sido sepultado, tinha que ter sido crucificado, e com isso dá margem, dá ouvido para Satanás. Então nós vamos ver hoje esses dois tipos, o verdadeiro e o falso, os dois tipos de discípulos. Então vai nos ensinar primeiro Barnabé. Nós vamos ver que 2 versículos de Barnabé fala muita coisa sobre ele, e vai falar muita coisa sobre nós, de como nós devemos agir na nossa caminhada. Nós estamos caminhando nessa sequência, e a minha intenção, e aquilo que Deus tem provocado em mim, é que a igreja cresça, avance, como uma igreja de atos, que tenha atos, atitudes de uma verdadeira igreja. Que a gente vá se preparando para o avanço da igreja, para o crescimento da igreja, para a transformação da igreja. Porque Deus tem me dado uma visão, e uma visão que cada vez mais se consolida no meu coração, que essa igreja, esse local vai ficar pequeno em breve. E nós vamos ter que mudar para um grande lugar. Então nós vamos precisar estar preparados para isso, fortalecidos como verdadeiros cristãos, cada vez mais agindo, cada vez mais como deve ser, como a Bíblia orienta, como Deus deseja que cada um de nós seja. E Ele deseja que nós sejamos o verdadeiro. Eu espero que você seja o verdadeiro, que haja como um verdadeiro cristão. Então no versículo 36 diz então que José, um levita de Chipre, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Uma igreja de Atos precisa de discípulos verdadeiros. E o discípulo verdadeiro é encorajador. José foi selecionado junto com Matias para substituir Judas. Matias acabou assumindo o lugar de Judas, mas José passou a fazer parte também do hall de discípulos e caminhar com eles, mas não foi considerado como um dos 12, mas também como um dos discípulos. E ele foi então apelidado, foi dado para ele um outro nome, de Barnabé. Que Barnabé significa consolador, exortador, encorajador. Em algumas traduções você vai ver que ele é chamado de filho da consolação, é o consolador. Então assim é conhecido Barnabé. O comum, gente, o comum da nossa vida é o desencorajar. É o comum da gente ver. No nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, os nossos amigos, o comum é o desencorajar. Você vai encontrar inúmeras pessoas, mestres em desencorajar, que são doutores em desencorajar. Inúmeras vezes vão desencorajar você e bater a porta na sua cara para desencorajar. Isso é o comum, isso é o normal. As pessoas estão cada vez mais trazendo à tona a sua individualidade, o seu egoísmo, cada vez mais trazendo à tona o desencorajar. Cada vez mais quem vai encorajar você são os profissionais para isso, mas não os amigos. Então cada vez mais o encorajador é aquele que é pago para encorajar, é aquele que é pago para te incentivar, aquele que é pago para dizer palavras de encorajamento, de consolo,
de ajuda, você será desencorajado por muitos a continuar no trabalho. Não, sai daí, não vale a pena. E a pessoa que está te dizendo isso, ela não vai comprar o teu pão amanhã se faltar. Mas ela está te desencorajando, sai daí. É comum encontrar pessoas que te desencorajam a parar de trabalhar, que te desencoraja a comprar um bem. Diz, não compra, não é a hora, a crise está aí, está difícil, o país não sabe para onde vai. Não faz isso, não entra agora, isso aí, olha, financiamento agora é complicado. Então as pessoas te desencorajam a adquirir bens, te desencorajam a investir em negócios. Não é hora de investir em negócio, não abre um negócio agora. Sempre vai ter, nunca vai ser o momento de abrir um negócio, nunca vai ser o momento de ampliar, nunca vai ser o momento de expandir, nunca. As pessoas vão estar desencorajando a você a investir em negócios, a investir em pessoas. E, cara, tu está perdendo teu tempo com essa pessoa. Está perdendo teu tempo com fulano, perdendo teu tempo com ciclano. Mas tu está aí, não, larga fora. As pessoas vão te desencorajar a investir em você mesmo. Não, faculdade não, cursinho não. Não, porque eu conheci alguém que fez esse cursinho que não adiantou nada. Não, mas eu conheci alguém que foi fazer isso, mas não resolveu nada. E não cresceu, isso é só gastar dinheiro. As pessoas são mestres em desencorajar. Desencorajar a permanecer casado. Você está casado e vai ter muitos na volta para dizer, que casado o quê? Passou. Não tem, cara, casado é complicado. Casar para quê? Tá casado para quê? Isso é prisão, isso não, tá louco, tem que dar explicação. Te separa. Vão para farra, vão para orgia, vai viver a vida, cara. As pessoas continuam desencorajando também para casar. Não, casar? Para que casar? Te junta, vai morar junto. Não, fica cada um no seu canto. Eu tenho um conhecido que eu nem sei, eu acho que ele deve estar já uns 20 anos com essa companheira dele. 20 anos morando em casa separada. E eles têm um filho, uma filha, que mora com ela. E ele na casa dele com os pais. E eles se consideram casados, mas cada um de um lado. E não quer casar para ir morar junto. Então as pessoas vão desencorajar cada vez mais a romper os princípios de Deus. Desencorajar. As pessoas vão te desencorajar a servir a Deus, a permanecer na igreja, a fazer o correto. O que é? Tu vai fazer o certo? O que é? Tu vai pagar isso assim? Não, mas eu conheço um jeito de que tu não paga. Não, mas faz assim que é melhor. Não, mas eu vou pagar, porque eu quero fazer o certo. Não, cara, que certo, cara. Isso aí não tem. Desencorajar é com eles mesmo. As pessoas más não querem ver ninguém feliz. As pessoas más não querem ver o sucesso de ninguém. Quando olha o sucesso de alguém, bota defeito, desencoraja, mostra que está triste, que não gosta de ver o sucesso, porque seus egoísmos impedem de ver o avanço das pessoas. As pessoas são egoístas, e isso impede de ver o avanço, elas não gostam. O egoísta diz, só eu posso crescer. Se não posso crescer, ninguém pode. É aquela pessoa que pegou lá na empresa que tu queria pegar, mas ela te desencoraja de pegar lá e diz que é muito ruim trabalhar lá, mas ela está trabalhando lá. Olha, isso aqui é muito difícil fazer, mas ela está fazendo. Então ela só quer para si, ela não quer que ninguém cresça, ela não quer que você cresça, ela quer que ela cresça. Ela quer os holofotes para ela, não que se mude de direção. Egoísmo. Mas o verdadeiro cristão, aquele que teve um encontro real com Cristo, não é assim. Aquele que teve um encontro real com Cristo não é o desencorajador. Aquele que teve um encontro real com Cristo não é o egoísta. Olha o que diz Atos 11, 22 e 24, falando de Barnabé.
Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. O verdadeiro discípulo de Cristo incentiva. O verdadeiro discípulo de Cristo encoraja. O verdadeiro discípulo de Cristo consola, exorta. Assim como Barnabé fez em Antioquia. Ficou feliz de ver aquele avanço e disse: isso aí, gente, continua assim, vai lá, vai mais uma vez, continua de novo. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão, aquele que é verdadeiro, quando vê alguém feliz, incentiva a ser mais feliz. Incentiva, encoraja, isso aí, cara. Pá, que bom, estou feliz contigo, que legal. Puxa, como eu estou feliz que tu conseguiu isso. Esse é o verdadeiro cristão, é aquele que fica contente quando o irmão adquire, quando o irmão conquista, quando ele conseguiu alguma coisa, quando ele está avançando, quando ele está jejuando para vencer uma dificuldade. Ele vai dizer: isso aí, continua. Não, mas está difícil, não estou conseguindo. Não, mas continua, vai lá, vai dar certo. Incentiva. Quando vê alguém servindo a Deus, encoraja a continuar servindo. Isso aí, meu irmão, continua assim. A batalha dura mesmo, a tempestade vem mesmo, mas vai passar, Deus vai dar vitória, Deus vai te ajudar. É encorajar. Amém. Quando vê a obra de Deus avançando, continua incentivando a avançar. Quando vê a obra de Deus, quando vê, né, que a gente está conseguindo avançar, conseguindo fazer as reformas, que bênção, que legal, estamos conseguindo, que alegria, que bacana. Incentiva, vamos lá, isso aí, pastor, isso aí, gente. Vamos avançar, vamos crescer, vamos evangelizar, vamos abrir mais congregações, vamos multiplicar os lares, vamos levantar mais líderes. Ele é incentivador. Para a obra de Deus, nunca deve existir, tá bom, chega, não precisa mais. Para a obra de Deus nunca pode existir, tá bom assim. Não, vamos ficar com o nosso grupinho, a nossa igrejinha, o nosso. Não, tá bom assim. Não, para a obra de Deus nunca tá bom, sempre precisa de mais. E demais, porque essa é a missão da igreja, é avançar, é ganhar as nações, é expandir. Imagina se os discípulos, e Deus deu um jeito nisso, eles queriam ficar só em Jerusalém, e ganhar ali os judeus de Jerusalém. E qual foi a ordem de Cristo? Vão por todo mundo, Jerusalém, Samaria, os confins da terra, por todo mundo. Mas eles estavam ali só em Jerusalém. Não, tá bom aqui, estamos bem aqui, tá tudo certo. Aí o que aconteceu? Aí Jesus levantou Paulo, para Paulo ir e expandir para os gentios, porque eles queriam ficar só nos judeus. E assim mesmo ainda ficou meio parado. O que aconteceu? A destruição de Jerusalém no ano 70. Aí todo mundo teve que sair de Jerusalém, todo mundo teve que ir embora, teve que fugir, teve que ir para outros países, para outras nações. E aí o evangelho foi avançando. Imagina se eles fossem ficar bairristas, como eles eram, não ia expandir, não ia chegar no Brasil, nos Estados Unidos, lugar nenhum, ia ficar só lá em Jerusalém. Então, para a obra de Deus nunca está bom, nunca chega, sempre mais. Nós precisamos pregar a toda criatura até que Ele venha. Amém? Nesse mundo sempre tem alguém perdido. Nesse mundo sempre tem alguém precisando de uma palavra. Nesse mundo sempre tem alguém precisando de carinho. Nesse mundo sempre tem alguém precisando de atenção. Nesse mundo sempre tem um perdido precisando de luz. E sempre terá alguém sem sabor na vida, precisando de sal para temperar. E essa é a nossa missão, é a missão da igreja. É levar o evangelho para essas pessoas, é expandir, é crescer. Então, o verdadeiro cristão, ele encoraja. Ele encoraja, ele incentiva. Ele diz: vai, avança, cresce.
Quando alguém chegar com um carro novo aqui, esse irmão ele vai dizer: uau, que bênção, mano. Que legal, estou feliz contigo. Mesmo que eu não tenha, eu estou feliz contigo. Ou se eu tenho mais novo, mais caro, enfim, eu também estou feliz contigo, porque ele é encorajador. O verdadeiro cristão é como Barnabé, ele encoraja. Ele consola, ele exorta, ele incentiva. Agora, quem não é encorajador, quem não é incentivador, quando vê a coisa avançando, toca um balde de água. Quando vê a coisa acontecendo, esfria. Diz que não, para por aí, não continua. Mas o verdadeiro cristão, ele é um encorajador. Amém? Segundo, o verdadeiro cristão acredita na recuperação das pessoas. O natural é quando as pessoas falham conosco. O que é o natural? A gente coloca um X nas costas. Não, falhou comigo, é só uma vez. Não. Depende do que fizer, olha, não tem mais. Esse é o natural. Esse é o natural, acontecer no mundo isso. A pessoa rateou, é uma vez só. Para mim não tem segunda chance. Esse é o natural. Muitas vezes na igreja temos atitude equivocada, limitada e mundana. Uau, como assim? A igreja é santa, imaculada, maravilhosa, tem só anjinhos de asas. Mas não, muitas vezes na igreja nós temos atitudes equivocadas, limitadas e mundanas. Criamos uma visão errada e muito comum de quem está de fora. A gente diz que venha. Quem está fora, vem como estiver. Quem está fora, nós te aceitamos torto. Quem está fora, nós te aceitamos errado. Quem vem de fora, nós te aceitamos. Tu é um excluído da sociedade, nós te aceitamos. Te aceitamos destruído. Te aceitamos com todo tipo de pecado que tu tiver. Quem vem de fora, a gente aceita. A gente diz: vem como estiver, vem torto mesmo, vem errado mesmo, vem cheio de problema mesmo, vem cheio de pecado. Mas isso aí tá louco, é pecador. Vem assim mesmo, vem, é assim que a gente te quer. Mas temos dificuldade em aceitar quando os de dentro erram. Quando os de fora erram, cara, vem assim, ó, destruidaço. Eu era bandido, vem, a gente te ama. Eu era ladrão, vem, a gente te ama. Eu era adúltero, a gente te ama. Eu tinha esse e aquele pecado, vem. Nossa, a gente abraça. Ai, meu irmão, que bom que tu veio. Amém. É assim que tem que ser. Mas o problema é quando a pessoa está dentro e ela erra. Aí é o problema. As pessoas de dentro, gente, não são perfeitas. Não são perfeitas. Eu e você não somos anjos. Não somos. Não somos anjos, não somos perfeitos. Lutamos constantemente para não errar, cada vez menos cometer erro. Lutamos sempre, diariamente, para errar menos, cada vez mais errar menos. É a nossa luta contra a carne, contra nós mesmos. Por quê? Porque somos perfeitos? Porque temos que mostrar algo para as pessoas, a gente faz essa luta? Não! Porque queremos agradar a Deus.
Mas podemos errar. Vai acontecer inevitavelmente com um ou com o outro algum erro. Vai acontecer inevitavelmente uma queda, um deslize, um tropeçar. Mas a atitude do verdadeiro cristão, quando acontece isso, um cristão que foi transformado por Cristo, quando ele olha que um irmão caiu, ele não tem essa atitude de, tá louco. Porque quando acontece isso, muitas vezes, gente, quando o irmão que está no nosso meio cai, esse irmão se torna um leproso. Um leproso. Não chega perto. Isso aí contamina. Não, tá louco, o irmão errou, o irmão pecou. O que fez? Matou alguém. Ele se torna um leproso. E a pior coisa que existe é ser um leproso no meio da igreja. Aonde ninguém chega perto de ti, aonde ninguém te abraça, aonde ninguém te consola, aonde ninguém te incentiva, mas te acusa, te afasta, não quer nem saber o que aconteceu, diz, opa, sai fora, sai de perto de mim. Mas não é assim que um cristão verdadeiro faz. Olha o que aconteceu com Barnabé num caso desses. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos os entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. O que acontece? João Marcos andava com eles, com Paulo e com Barnabé. E estão na viagem missionária, fazendo missão. Chega um ponto da viagem, a gente não sabe porquê. Na Panfilha, Marcos diz, não vou mais. Não se sabe, os estudiosos às vezes pensam que pode ser a perseguição, a dificuldade, talvez a imaturidade, talvez ali o passar fome, necessidade. Eles já tinham sofrido, já tinham sido perseguidos, acusados, foram espancados. E aí Marcos diz, não, eu não vou mais. Para mim deu, chega, tchau. E aí Barnabé sugere para Paulo, vem cá, vamos chamar Marcos de novo. E Paulo diz, não, esse cara me deixou, cara. Esse cara nos abandonou, que é isso? Não vou não. A Bíblia mostra também a falha dos apóstolos. E Paulo, o apóstolo, disse, não, para mim não serve mais. Mas Barnabé diz, não, para mim serve. Barnabé deve ter pensado, ele errou, mas eu acredito na recuperação dele. Barnabé deve ter pensado, ele falhou, mas eu acredito que Cristo pode transformar ele. Barnabé deve ter pensado, sim, Paulo, ele cometeu um erro, mas vamos dar mais uma chance para ele. Vamos ver como é que ele vai sair agora. Barnabé acreditou na recuperação de Marcos. Acreditou que foi um deslize e que ele poderia ser útil e ser transformado por Deus. O que Barnabé fez? O que ele foi chamado para fazer. Ele encorajou, ele incentivou, ele consolou Marcos. Ele consolou, ele ajudou Marcos para que Marcos fosse recuperado, restaurado. E o resultado disso foi a restauração de Marcos. Glória a Deus. Mesmo Paulo dizendo, não, para mim não serve, então vai tu com ele, eu não quero ele comigo. Barnabé diz, não, mas eu quero. Porque eu acredito num Deus que salva o perdido e que recupera e restaura o salvo. Glória a Deus. E que trabalha em todos nós o tempo todo, até a nossa ascensão, até a nossa morada com Ele. Então nós vamos falhar, nós vamos errar, e quando nós errarmos, nós precisamos de alguém que acredite na gente. Nós precisamos de alguém que diga, vai lá, cara, não desiste, tenta de novo, tenta mais uma vez. Ou tu escorregou, tu caiu. Queridos, quando a gente vê alguém caindo,
Eu já vi pastores caindo, pastores adulterando. E o que a gente tem que pensar quando a gente olha para essa pessoa? É dizer, filho do diabo? É dizer, não presta? É dizer, sai daqui? Não, eu tenho que dizer, Senhor, misericórdia. Se ele caiu, eu também posso cair. Se ele errou, eu também posso errar. Meu Deus, esse homem errou. Misericórdia, Senhor, ajuda ele a se levantar e não deixa que eu caia. Não, mas o normal é dizer, não presta mais. Como não presta mais? Enquanto Deus não disser que não presta mais, é porque presta. Marcos foi tão bem restaurado. Marcos passou por tudo isso por causa de Barnabé, que Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Esse Marcos que abandonou eles foi o escritor do Evangelho. Ele possivelmente é o escritor de uma das cartas de Pedro, porque Pedro era iletrado. Então Marcos possivelmente era o companheiro de Pedro, escreveu a carta de Pedro. E olha, Paulo era um homem de Deus, corrigiu o seu erro. Paulo depois, no decorrer da vida, entendeu, realmente as pessoas podem ser consertadas. E olha o que Paulo escreve no fim da sua vida. Ele está no fim da sua vida, ele está na prisão, ele está pronto para ir para a morte. Ele está nas suas últimas palavras. E quando ele está lá nas últimas palavras, ele está dissertando, ele está falando, ele está pedindo para trazer para ele a Bíblia porque ele quer ler, ele está falando daqueles que os deixaram. Olha o que ele fala em 2 Timóteo 4, 9 e 11. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Glória a Deus, aleluia! Seja um encorajador, seja um incentivador, seja um consolador. Quando alguém cair, não joga a terra por cima. Ajude essa pessoa a se levantar. Quando alguém cair num buraco, não soterra ela mais, não enterra ela mais, ajuda ela a sair de lá. Quando alguém enfraquecer, console para ser fortalecido de novo. Não deixe um irmão caído à beira do caminho. Não deixe o fraco ficar fraco. Dentro do corpo de Cristo, todos, eu e você tem uma segunda chance. Dentro do corpo de Cristo, todos são recuperáveis. Dentro do corpo de Cristo, todos podem ser transformados mais uma vez. Amém? Um verdadeiro cristão de uma igreja de Atos acredita na recuperação dos irmãos. Se alguém um dia saiu, essa pessoa um dia pode voltar. E você tem que abraçar essa pessoa. E se alguém um dia saiu, nós podemos também abraçar essa pessoa lá fora. Não é porque ela saiu que ela é uma leprosa. Não é porque ela saiu que ela não presta mais. Não é porque ela saiu que ela vai para o inferno. Todos são recuperáveis. Todos um dia podem voltar. Enquanto Cristo não voltar, enquanto essa pessoa não morrer, ela tem chance. Ela pode ser recuperada. E nós devemos ser esse que consola. O verdadeiro cristão, ele consola. Ele acredita na recuperação dos irmãos. Amém? Amém. O versículo 37... vai dizer, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Uma igreja de Atos é cheia de generosidade. O verdadeiro discípulo é generoso e altruísta. Conforme o dicionário, o altruísmo se refere a ter empatia e se preocupar com a outra pessoa, e estar disponível para ajudar, sem esperar nada em troca de suas ações. Altruísmo é sinônimo de benevolência, aliás, beneficência,
desprendimento, ajuda, amparo, auxílio. Barnabé agiu com coração altruísta, pensou no bem-estar das outras pessoas e no avanço da obra de Deus. Muitas igrejas no estado, gente, assim como Barnabé, o que Barnabé fez? Barnabé vendeu um terreno dele e deu para a igreja. Está aqui, apóstolo. Está aqui o dinheiro do terreno. Ele foi generoso. Muitas igrejas no estado, muitas igrejas no país, mas aqui no estado que está pertinho da gente, muitas igrejas começaram pela generosidade de famílias da igreja. Muitas igrejas, inúmeras igrejas começaram porque teve uma família que disse: pastor, está aqui, ó, esse terreno agora é da igreja, construa o templo. Muitos lugares foram assim: pastor, esse imóvel que eu tenho agora é da igreja, faça o que quiser com ele. Foram generosos. Casas foram construídas para irmãos. Casas foram construídas no estado para irmãos que não tinham casa para morar. Casas foram construídas para irmãos que estavam em necessidade. Que foi dado uma casa, um terreno, ou uma construção, e foram construídos pelos próprios irmãos. Eu ainda almejo, gente, ver a igreja cada dia mais envolvida pela obra e uns pelos outros. Eu almejo ver essa igreja se entregando de todo o coração à obra e a Deus, e sendo generoso, desprendido, amando a obra, não tendo limite, não tendo preço, não tendo valor que vá prender ela, mas não importa, é desprendimento, é para Deus, é para a obra, é para o avanço, é para os irmãos. Meu irmão tem necessidade, vou ajudar. Meu irmão está desabrigado, vou ajudar. A igreja precisa de uma reforma, vou ajudar. A igreja precisa avançar, vou ajudar. Vamos comprar um terreno maior, vamos comprar um pavilhão. Enfim, generosidade. Atos 4:32. 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Graças a Deus, aqui nessa igreja, nós temos pessoas generosas. Graças a Deus. Esses banheiros mesmo aí, foram prova da generosidade. Ganhamos porta, vaso, caixa d'água da Marília e do Heber. Ganhamos as janelas de vidro do Gabriel e da Ju. Ganhamos a porta agora da Camila e do Fabrício. Irmãos pegaram junto, Luiz, João, o Tiago, o Marcelo, o Paulo, o Samuel, se envolveram juntos. É assim que tem que ser a igreja, porque o versículo diz que uma era a mente e um era o coração. E é assim que tem que ser, é assim que deve ser. Aí está o segredo do crescimento da igreja de Cristo. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja avança. É com todos sendo generosos, todos agindo juntos, todos avançando. E olha só o que fala em Atos 2:46, quando isso tudo acontecia, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Porque esse é o segredo do crescimento. É o envolvimento, é a entrega, é a generosidade, é a consolação, é o incentivo. É assim que cresce. Porque os de fora olham para os de dentro e vejam: puxa, que bênção, que maravilha. Eles se ajudam, eles pegam junto. Olha só esse amor, que lindo, quero fazer parte disso. Isso nós nunca podemos deixar morrer no meio do povo de Deus. Nunca. Porque Barnabé fazia isso? Como que vamos atingir esse patamar de ser encorajador, de ser consolador, de agir com generosidade, de ser altruísta? Como que ele fazia isso? Como que ele se movia desse jeito? Porque o Atos 11:24 fala:
porque Barnabé agia assim e como ele atingiu esse patamar. Atos 11, 24. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor, porque via o que Barnabé fazia e a sua fé. E ele era cheio do Espírito Santo. Isso não vem de nós, gente. Isso é dom de Deus. É dom de Deus. Vamos atingir um nível melhor na igreja. Vamos ser melhores em casa. Vamos ser melhores na família. Vamos ser melhores com as pessoas. Vamos ser cristãos melhores, sendo cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus. Esse é o segredo do avanço da igreja. Esse é o segredo de nós sermos pessoas melhores. Barnabé foi uma pessoa exemplar. Cada um de nós deve ser o exemplo de Barnabé. Tomar isso como exemplo. Siga o exemplo de Barnabé. Seja um filho da consolação. Seja um incentivador, ajude as pessoas a se levantarem. Quando você tiver as mesmas características de Barnabé, vai acontecer o que aconteceu lá em Antioquia, na sequência desse texto. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando nós imitarmos a conduta de Barnabé, quando a gente for generoso, incentivador, encorajador, quando a gente consolar aquele que cair, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: você se parece com Cristo, você é um cristão. O discípulo verdadeiro é o que se parece com Cristo. O discípulo verdadeiro é o que ganha o direito de ser chamado de cristão. Que nessa noite o Espírito Santo possa encher a nossa vida e transformar a nossa realidade, e transformar cada um de nós em pessoas incentivadoras. Não jogue terra em ninguém, não jogue balde de água fria em ninguém. Incentive essa pessoa a avançar, incentive a pessoa a progredir. Se alguém tiver caído, dá a mão para levantar. Se alguém tiver caído, dá um empurrãozinho. Diz: vamos lá, cara, vamos de novo, eu estou contigo. É assim que nós devemos ser. E assim nós seremos como Barnabé, filhos da consolação. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Glórias a Deus.